Olá, está no ar mais uma edição do TVR Esportes. Hoje vamos falar de futsal, vamos falar da abertura do Cruzeirão que ocorreu no último dia 24, terça-feira, no Ginásio Municipal Gualberto Moreira. Para falar de Cruzeirão, assim de futsal, vamos falar com Eduardo Gouveia, nosso comentarista especial para futsal. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, Bolinho. Olá, amigos do TVR Esportes. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eduardo, a abertura lá na terça-feira no Gualberto Moreira foi um espetáculo. Teve participação de celebridades, de outras modalidades esportivas, teve modelos, teve escola de samba, teve secretários. Como que foi a festa? Então, neste ano, a organização do torneio Cruzeirão resolveu dar uma inovada, uma reavivada no torneio e preparou uma cerimônia de abertura diferente. Neste ano, houve aí vários amistosos, envolvendo equipes de escolinhas de futsal aqui da cidade. Começou por volta das 7 horas, se estendeu aí até por volta das 8 da noite, quando teve uma apresentação de hip hop, um jogo entre modelos da agência, uma agência aqui de Sorocaba, e também sorteio de brindes, brincadeiras, aquelas coisas todas que o pessoal já está acostumado a ver em grandes eventos. Tá, a abertura foi franca, né, Eduardo? Tinha muita gente, prometia-se sortear vários prêmios. Você acha que o público era pelos prêmios ou realmente era pelo evento? Então, porque além dessas atrações, teve também o jogo com personalidades do esporte, participou o Aldair Patriarca, o Paraná, o piloto Djalma Fogaça, o filho dele, o Fábio Fogaça, também teve o boxeador Juliano, o árbitro Guilherme Sereta de Lima, e após isso aí teve a cerimônia de abertura, hino nacional, todo aquele protocolo, e ao final um treino aberto do Futsal Brasil Quirim. Não foi um jogo amistoso, como o pessoal chegou a imaginar, foi um treino aberto, onde o público que ficou no ginásio até o final pôde ver aí de perto esse início de trabalho do técnico PC Oliveira. Foi uma bonita abertura, teve a participação, como o Eduardo falou, de vários atletas, teve também um representante da LSB jogando no time. Agora você imagina, daquele tamanhão, naquela altura, um jogador de basquete jogando futsal, realmente é uma atração a mais. Para quem foi para assistir achando, como nós havíamos comentado aqui também no programa anterior, que teria um jogo do Brasil Quirim com algum outro time, não teve, mas teve um treino técnico, um treino tático, até porque é muito interessante para você que é amante de futebol ver como a Brasil Quirim, esse time campeão, se prepara, porque esses treinos eram feitos sempre lá no ginásio do Éden, pouca gente poderia acompanhar, e os jogos eram feitos lá no ginásio de Paulínia, na cidade de Paulínia, não é verdade, Eduardo? Então você pôde ver aí um treino técnico do time Brasil Quirim. Eduardo, teve um problema de atraso também, Isso deixou o povo um pouco nervoso, não foi? O que foi, será? Foi a questão de atraso nos convidados? Qual foi a questão? Não, a questão foi assim que talvez a cerimônia se alongou um pouquinho mais, do que o pessoal imaginava, porque começou por volta ali das 6h30, 7 horas. O treino do Brasil Quirim foi um treino mesmo, o PC não tinha compromisso nenhum com o horário, treinou por volta aí de 40 minutos e o pessoal foi assim, o sorteio, que era o final da abertura, foi acontecer por volta das 11 da noite. Muitas pessoas até deixaram o ginásio antes, por questões de horário de ônibus, ter que trabalhar no outro dia, mas os que ficaram aí puderam conferir de perto o treino do Brasil Quirim e também a apresentação da Escola de Samba 28 de Setembro, que levou sua bateria lá nota 10, campeã do carnaval, e que encerrou aí as festividades de abertura. Foi diferente com relação aos anos anteriores, porque antes você tinha um jogo mesmo oficial valendo. Esses jogos valendo pela categoria principal foram só disputados, começaram a ser disputados somente na noite seguinte. Ok. Teve também a participação, a presença, claro, do secretário de Esporte da cidade de Sorocaba, Francisco Mocoiabico, mas também a participação, a presença do secretário de Desporto da cidade de Votorantim, o João Carlos Taborda. E os secretários de Votorantim e Sorocaba jogaram em times lá, Eduardo? Bateram o pênalti, como que foi? Então, os secretários bateram uma bolinha, o Taborda no time branco, o Iabico no time azul. Eles puderam aí ter a oportunidade de mostrar um pouco também seu talento dentro das 4 linhas. Um pouquinho antes desse jogo, fazendo aí parte das promoções, toda a pessoa que chegava no ginásio recebia um bilhete, um cupomzinho. Até eu recebi um, meu era 201 o número. 201. Então, e o Taborda foi um dos sorteados para bater os pênaltis e ganhar um brinde lá da organização. Só que ele foi lá para a marca do pênalti e
errou o pênalti. Que coisa, hein, secretário? Pô, Taborda, foi sorteado, né, no meio de tantos participantes, foi sorteado o secretário de Desporto da cidade de Votorantim, foi bater o pênalti, errou o pênalti. Mas o goleirão Taborda, foi bem. O goleirão que foi bem, você pode ver nas imagens aí, o goleirão foi muito bem, realmente, não é verdade? Mas agora o Taborda, que é gremista, já esteve participando aqui do TVR Esportes, declarou, né, sua paixão pelo Grêmio, ele que veio do Rio Grande do Sul, falou também que sua esposa torce por Internacional, é uma verdadeira disputa no Grenal, lá na casa do secretário Taborda, e errou o pênalti aí, mas valeu a intenção, né, secretário? Valeu a intenção, né, Eduardo? Então, e também tem uma das razões dele estar lá, participou também do cerimonial de abertura como autoridade, é porque Votorantim participa do Cruzeirão, cedendo o ginásio do Sermag, né, uma vez por semana, além também de contar aí com várias equipes, inclusive campeãs, que participam do Cruzeirão todos os anos. Sim, é verdade. E os jogos de abertura, Eduardo, na verdade não ocorreu, só no segundo dia? Só no segundo dia, né, na segunda noite, no último dia 25, quarta-feira lá no ginásio do Éden, foram 3 jogos. No primeiro deles, ó, tem até aqui uma colinha, a equipe lá do Ajax, que é uma equipe do Éden, né, até brinquei com o pessoal lá, jogou em casa, a equipe do Ajax venceu por 4-2 o Divino Imóveis. E já, logo em seguida, conheceu seu próximo adversário, que será o Consultel, que também por 4-2 venceu a equipe do Centercar SLE Centro. Então o Cruzeirão aí tem uns nomezinhos assim, que às vezes trava a língua, siglas, mas faz parte da cultura do torneio. No jogo de fundo, né, fechando a noite, num jogo bastante equilibrado, o GFT Brasil venceu o Astúrias Futsal pelo placar de 5-3. O próximo adversário do GFT será a equipe do Barcelona. Então você pode ver aí na primeira noite de rodadas o Cruzeirão já começou com muitos gols, né? Muita bola na rede, com placares elásticos. Esse é um pequeno cenário aí do Cruzeirão e muito se espera durante todo esse campeonato, que se estende, é longo, né, Eduardo? Vai até, assim, a previsão da organização é que o campeonato se encerre lá no finalzinho de abril, e se não houver algum atraso, nenhum problema, né? Geralmente o Cruzeirão dura em torno de 9, 10 semanas, né? É isso aí. Bom, nós vamos sair para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos e temos muito mais futsal para você. Temos Brasil Quirim, vamos falar Brasil Quirim, novidades. O Eduardo Gouveia falou com o Falcão, que estava presente lá na abertura do Cruzeirão. Vamos saber, né, quais são as opiniões dele sobre o Cruzeirão, quais são seus projetos, né, para o futuro aí da Brasil Quirim e também de sua carreira. Também vamos falar do Rodrigo, que foi citado o seu nome, né, como também disputando como o melhor do mundo no futsal, ao lado do próprio Falcão e outros nomes de jogadores brasileiros. Então temos muita novidade para você no segundo tempo do TVR Sport. Continue com a gente que voltamos já. Para salvar vidas não basta querer doar, tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos. A Marmoraria Gramartec desenvolve, produz e comercializa produtos pelo menor preço do mercado de mármores e granitos da região, oferecendo sempre as melhores condições para seus clientes e colaboradores. Faça-nos uma visita e concretize os seus sonhos. Avenida Coronel Nogueira Padilha, 1928. Telefone 3237-6581. Estamos de volta aqui, segundo tempo do TVR Esportes, para você que sintonizou agora no canal 23 da NET. Essa é a sua TVR, a sua TV regional, e o seu TVR Esportes está no ar. No nosso gramado hoje, nosso convidado e comentarista especial para futsal aqui do TVR Esportes, Eduardo Gouveia, falando de Cruzeirão. Eduardo, as novidades para o Cruzeirão, tem times muito fortes, você já teve acesso a todos os times, às chaves, você pôde perceber por essa primeira rodada do dia 25, na última quarta-feira, que o campeonato realmente promete, que tem times muito fortes, e quais são as chances desses times que estrearam chegarem até o final? Então, na verdade, assim, na primeira semana fica um pouco difícil você fazer um prognóstico, né? Uma vez que os favoritos mais fortes, eles são tudo chapéu, né? Que são aqueles times que esperam o seu primeiro adversário, né? É como se essa primeira fase fosse uma pré-Libertadores, que as equipes jogam para ver quem vai encarar as mais fortes. Então, fica um pouquinho complicado você fazer esse prognóstico. Agora, nos últimos anos que eu acompanhei,
times que caíram no meio da chave, ou seja, fogem dos que são cabeça e também pé, tem mais chances de ir mais longe, porque a tendência de você pegar uma equipe mais estruturada, mais forte, diminui, porque a definição dos cabeças de chave se dá pelo desempenho do ano anterior. Então, dificilmente uma equipe boa, nesse ano, vai cair no meio. É aí que está a chance dessas equipes de bairro, de amigos, ou que estão começando, chegarem mais longe. Eu já vi muito time estreante do Cruzeirão chegar aí, por exemplo, até as oitavas de finais, por conta desse posicionamento de chave. É isso aí, você do VR Esportes está podendo acompanhar essa análise do Eduardo Gouveia, conhece tudo sobre futsal, acompanha há muito tempo, por isso, não por menos, é aqui o nosso comentarista especial de futsal para você poder entender mais, para você poder conhecer mais e saber como funciona, né? Principalmente um campeonato tão importante da grandeza que é o Cruzeirão aqui de Sorocaba. Vamos falar um pouco então de Brasil Quirim, Eduardo. Vamos falar, aproveitando que os craques, as lendas, os famosos jogadores estrelas da Brasil Quirim estavam na abertura do Cruzeirão. Você bateu papo com alguns deles, principalmente com o Falcão, sempre muito assediado, muito recorrido a autógrafo. Como que foi a sua conversa com o Falcão e a participação deles na estreia ali do Cruzeirão? Então, o Falcão, ele é um entusiasta do Cruzeirão, né? Ele, inclusive, o ano passado confessou que quando era mais novo, lá, categoria sub-20, já começando no profissional, ele chegou a vir jogar o Cruzeirão escondido, só que daí o time dele descobriu e não pôde mais vir, né? Então, porque tem alguns jogadores assim que vêm meio que sem o técnico saber. Eu fico admirado com a paciência e com a atenção que ele dá para o público, né? Ele chegou já a ficar 1 hora, 1h30 dando autógrafos, tirando foto, assinando camisetas, e assim, sempre com a maior atenção, conversando, principalmente com as criançadas, né? Os garotos que estão começando o futsal, então ele procura dar toda essa atenção. E eu conversei um pouquinho com ele sobre o futuro, né? Porque muito se especulou se ele poderia já estar pendurando o tênis, né? Como dizem, parando de jogar futsal esse ano. Ele falou que não, que a sensação que ele tem é que ele se sente cada vez mais jovem. Aí eu fiz a pergunta com relação à próxima Copa do Mundo, que será disputada o ano que vem, lá na Colômbia. E ele disse o seguinte: olha, eu tenho o desejo de participar do próximo Mundial, porém, isso depende muito da confederação se organizar, né? Você sabe que o ano passado ele inclusive deixou a seleção por conta de problemas administrativos com a seleção brasileira. Ele disse o seguinte: primeiro a confederação se organiza para fazer por merecer que esses jogadores campeões da última Copa voltem a defender a seleção brasileira para buscar mais um título. Então é isso aí, é uma verdade, esse é um assunto recorrente. O ano passado, o Falcão e outros grandes nomes do futsal deixaram de disputar pela seleção brasileira por causa das politicagens, né? Escusas que ocorrem dentro da Confederação Brasileira de Futsal. Então fica aí o recado. O Falcão está aí, está disposto talvez numa das suas melhores formas, talvez numa das suas melhores fases, né? O ano passado brilhou, foi campeão junto com a Brasil Quirim dos dois mais importantes campeonatos do Brasil, foi a Liga de Futsal e também a Liga Nacional, não é verdade, Eduardo? Então, tipo assim, Falcão está aí disposto a disputar o Mundial, sim, pela Seleção Brasileira de Futsal, que vai ser na Colômbia, não é verdade? Mas depende, é um pedido simples. É um pedido simples, fácil de resolver, que na verdade nem deveria ser feito, porque na verdade não deveria ocorrer esse tipo de politicagem, né, em diretorias, assim como ocorre na Confederação Brasileira de Futsal. Fica aí o nosso recado, o nosso repúdio também a ações como essa e o nosso apoio a essa manifestação do Falcão e outros craques do futsal nacional. Para complementar esse assunto, ele disse também que o Brasil deixou de sediar esse ano um torneio internacional de futsal, por conta aí que os patrocinadores eles estão um pouco assim apreensivos, né? Estão segurando verba e pararam um pouco de investir. Então também o fato do Brasil não ter sediado esse torneio de futsal, que ele não falou se era de seleção, de clubes, também deve-se a esse problema de administração da confederação. O que agrava ainda mais. Então não perdemos só a participação dos nossos grandes nomes do futsal nas quadras, representando a nossa seleção brasileira, como também o esporte perde grandes patrocínios. Sabemos, você que está aí em casa, que nos assiste, que nos acompanha, que é atleta, se já foi atleta de alto rendimento e é atleta amador, sabe da dificuldade que é para se conseguir patrocínio, em qualquer modalidade. Até craques como o Falcão têm dificuldades, grandes clubes têm dificuldades de conseguir patrocínio. E de repente deixamos de sediar um campeonato importante no cenário
cenário mundial do futsal por conta do quê? De politicagem, mais uma vez repito aqui, de politicagem, de falta de organização, de falta de bom senso dos dirigentes da Confederação Brasileira de Futsal. Isso é inaceitável. Falcão também te deu algumas boas informações, né, Eduardo? Aí que você trouxe, vai trazer aqui para o telespectador do TVR Esporte. Quais são as novidades? Então, a gente conversou também sobre a Arena Móvel, né? Que está sendo montada lá na região do Parque das Águas, em Sorocaba. E ele confessou o seguinte, que serão 3 grandes jogos que irá inaugurar a Arena. Eles estão acertando aí, negociando um amistoso contra a equipe do Peñarol, do Uruguai, né? Um amistoso internacional. Grande jogo. Tem também o jogo contra o Corinthians, que é pelas primeiras rodadas da Liga Futsal, aliás, da Liga Paulista, e também o jogo contra o São Paulo, esse sim, pela Liga Futsal. Então serão aí 3 grandes jogos na sequência para o torcedor de Sorocaba conferir e ver a equipe do Brasil Quirim campeã da Liga Futsal, campeã da Liga Paulista em ação. Então é isso aí, vamos aguardar, esperamos que dê certo sim esses 3 jogos, ou então pelo menos alguns deles, para a gente poder ver, né, estrear a arena móvel da cidade de Sorocaba, tão comentada, né, tão questionada por questões de valores, mas sempre tem aqueles que é mais fácil criticar do que tentar colaborar ou trazer soluções, é sempre muito mais cômodo apontar os erros. Daí, estão tentando fazer, a arena vai ser de grande valor para a cidade de Sorocaba, tendo em vista que a Brasil Quirim já vai permanecer aqui por conta desse acordo, então esperamos que realmente traga esses jogos aí a nível internacional para brilhantar ainda mais o futsal sorocabano. Vamos sair por um breve intervalo, já já voltaremos com o terceiro tempo com muito mais novidades do futsal para você, uma parceria entre TVR Esportes e um grande site esportivo da região, já já você vai ficar sabendo. Continue com a gente que voltamos já. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro tempo do TVR Esportes e nosso gramado, nosso comentarista especial para futsal, Eduardo Gouveia. Eduardo, vamos falar um pouco mais de Falcão e companhia, né? Brasil Quirim de futsal. Vamos falar de Mundial. Falcão e outros nomes do futsal Brasil Quirim e também de outros times nacionais foram indicados como melhores do mundo. Exatamente. Existe um site internacional chamado Futsal Planet, e ele todos os anos promove aí uma votação, né, que inclui aí profissionais do futsal do mundo todo, né, de vários países da Europa, aqui da América do Sul, que eles fazem primeiro uma pré-lista, né, como se fosse um Oscar, os indicados, para no final do mês de fevereiro, comecinho de março, indicar, né, revelar quem foram os melhores do mundo. O time sorocabano tem 2 nomes na lista. Não, são 5 nomes. 5 nomes na lista? 5 nomes, né, que todo dia eles gostam de fazer um suspense, então todos os dias eles divulgam uma categoria. O Brasil Quirim foi indicado, o goleiro Thiago, como o melhor goleiro do mundo, ele que em 2007 já ganhou esse prêmio, então está concorrendo novamente como melhor goleiro. Jogadores de linha, como você já disse, o Falcão e o Rodrigo estão concorrendo aí ao melhor jogador de linha. O ex-técnico Wander Iacovino tem o Wander, também realmente está concorrendo como o melhor técnico do mundo em clubes. E, por fim, a equipe do Brasil Quirim também aí está concorrendo como melhor equipe do mundo, disputando aí com o Barcelona, com o Interview da Espanha. Então, só fera aí nessa disputa
de prêmio de melhor do mundo, lembrando que tem a chancela da FIFA. Então sim, é como se fosse uma bola de ouro, né? Uma bola de ouro do futsal. Exatamente. Quando eu falei que tínhamos 2 nomes, eu esqueci do goleiro, disputando também. E também daí as outras indicações são para prêmios como melhor técnico, para o Vander Iagovino, e também como melhor time de futsal do país. Realmente, esperamos com 5 indicações, esperamos trazer, é claro, além do prêmio do Falcão, né, esperamos trazer outros prêmios para o futsal sorocabano. De 5 indicações podemos ganhar 4, né? Porque o Rodrigo e o Falcão concorrem na mesma categoria. Exatamente. Então, pelo menos nessa, a chance de ganhar é dobrada. Rodrigo, que é jogador de seleção brasileira, ex-capitão da seleção brasileira, então realmente, que já falou que seria um orgulho muito grande ser indicado, né, pela segunda vez a esse prêmio e disputar ao lado de um grande ídolo, né, um craque como Falcão. Exatamente, eles que foram aí campeões juntos o ano passado em 2 Eduardo, dando uma cornetada aqui, na sua opinião de quem acompanha o futsal, o telespectador, para a gente quebrar um pouco o protocolo, Rodrigo e Falcão disputando o mesmo prêmio. São colegas de clube, Falcão já foi ídolo do Rodrigo, né? Ainda o é, com certeza, mas no fundo, tem aquele gostinho, né? Poxa, eu queria ganhar. O Falcão ganhou, eu fiquei feliz, vai vir com esse discurso certamente, porque é um jogador, é um atleta polido, faz parte da política, né, correta de um atleta, mas no fundo, se fosse você... mas assim, se você for analisar bem, você ficar em segundo é praticamente um título, né? Porque muitos dizem que o Falcão não é desse mundo, né? Então... boa análise, você saiu bem, viu, Eduardo? Você saiu bem. Eduardo, vamos falar de uma questão importante aí que nós prometemos para o telespectador, de uma parceria de peso, uma parceria de sucesso. O TVR Esportes fechou uma parceria, né, com um dos mais importantes consagrados sites de cobertura esportiva de Sorocaba e região, que é o Super Futebol. Isso, www.superfutebol.com.br. A partir de agora, toda a cobertura esportiva do Super Futebol será compartilhado também com o TVR Esportes pela nossa página do TVR Esportes, que é facebook.com/TVR Esportes. Fale-nos um pouco mais sobre essa parceria, Eduardo. Então, o Super Futebol, né, ele se notabilizou por coberturas focada muito no futebol de salão, apesar de ter também varzeando, ter futebol profissional, mas o futebol de salão, né, através dos torneios Cruzeirão, Cruzeirinho, das ligas, é o nosso carro-chefe. Então, a partir de agora, todo o conteúdo envolvendo o Cruzeirão e as demais competições que envolvem a cidade de Sorocaba e região estará sendo compartilhado no Facebook do TVR Esportes e também aqui no programa, toda semana que a gente vai batendo esse papo. Exatamente. E também o VT, né? Cada programa estará disponível na página inicial, né? Na capa lá do site Super Futebol. Então a gente vai fazer essa interação legal para cada vez mais estar informando o público dessa modalidade que dizem, e eu não duvido, que é o esporte mais praticado no mundo e no Brasil. Exatamente. Ainda mais até do que o futebol de campo. O futebol de campo e o futsal. E o Cruzeirão faz grande parte disso. Afinal, o Cruzeirão é considerado um dos mais importantes campeonatos internacionais até, né? Maior torneio de futebol de salão aberto do mundo. Chegou a ter já 400 equipes e, como eu disse no programa anterior, a magia do Cruzeirão é essa. Você junta um grupo de amigos e, de repente, aí tá jogando contra jogadores consagrados, craques da seleção brasileira. Então, a grande magia do Cruzeirão é essa. Exatamente. E por falar em magia e parceria, é que fechamos, em respeito a você, essa parceria com o site Super Futebol, para poder trazer mais informações do cenário esportivo de Sorocaba e região para você que nos acompanha aqui. Então você terá toda a cobertura do Cruzeirão aqui no nosso programa TVR Esportes, mas também poderá acompanhar melhores detalhes, fotos, imagens de todo o torneio, de cada partida, pelo site Super Futebol e também pela nossa página no facebook.com/TVR Esportes. É uma parceria que eu tenho certeza que tem tudo para dar certo, porque é feito com muito carinho, somando o TVR Esportes, que já tem se consagrado como um dos melhores programas esportivos da cidade de Sorocaba, com o Super Futebol, que é, sem dúvida, um dos melhores sites de cobertura esportiva, em especial no futsal da cidade de Sorocaba e região. Na abertura, só para você ter uma noção, na abertura do torneio Cruzeirão, na última terça-feira, dia 24, quando buscávamos no Google
né, por Cruzeirão, pelo torneio, o site que veiculava em primeiro lugar era justamente o Super Futebol. Não era o site do Portal do Cruzeiro, que é um dos mantenedores do Cruzeirão, até leva o nome, né, do Cruzeiro. Não era nenhum dos outros sites tido como conhecidos e renomados de Sorocaba e da região. Era sim o Super Futebol. Isso realmente nos deixou muito alegre por fecharmos essa parceria que é visando sempre o melhor para você. Então tá feito o convite. Acessa lá facebook.com/TVR Esportes que você vai ter já o link direto para o site www.superfutebol.com.br. E também, claro, não deixar de nos assistir aqui, de nos acompanhar. Na verdade, Eduardo Gouveia, que estaremos trazendo toda a informação e o belíssimo comentário, sempre muito destrinchado, sempre muito minuciado, né? Para você, telespectador aí de casa. Na verdade, Eduardo? Com certeza. E lembrando também que o Cruzeirão acaba em abril, mas a parceria segue com a cobertura do Brasil Quirim na Liga Paulista, na Liga Futsal e também nos outros torneios importantes aqui da região, porque a região aqui respira futsal. Então, esse é o diferencial aqui do TVR Esportes. Nenhum outro programa de emissora regional tem essa parceria e tem uma cobertura tão ampla para você, telespectador. Bom, Eduardo, momento fair play, aquele momento do abraço. Quer mandar abraço para quem? Não, eu vou mandar um abraço especial aí para duas mulheres muito importantes que eu tenho lá em casa, né? Que é a Juliana, minha irmã, que faz aniversário no dia 3, e minha mãe, a dona Silvia, que faz aniversário no dia 6, 3 dias depois. Então, semana aí de festa lá em casa. Então fica também o meu abraço carinhoso a Juliane e a Silvia, que fazem aniversário. Meus parabéns a vocês, muitas felicidades e muita saúde. E a você de casa, né, que nos prestigia com o calor da sua audiência. A você, meu muito obrigado e meu abraço especial. Esperamos nos encontrar no próximo programa. O TVR Esporte vai ficando por aqui. Até lá!